boa noite, São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da capital numa manifestação exigindo eleições legislativas antecipadas. Organizada pelo partido ADI, os manifestantes passaram pelo Palácio do Povo e pelo Palácio do Governo. O primeiro-ministro e presidente do partido ADI, Patrício Trovoada, ficou surpreendido com o resultado da manifestação. E para o secretário-geral desta formação partidária, ficou hoje demonstrado qual é a vontade do povo. A manifestação em prol das eleições antecipadas começou no campo do reboque da capital. Populares vindos das diversas localidades do país tinham nas mãos cartazes com o slogan Patrício cai, Pinto cai. Deixa Patrício trabalhar. Queremos eleições antecipadas. Patrício é filho de Deus. Os manifestantes apelaram à realização de eleições legislativas antecipadas. Os populares dirigiram-se ao Palácio do Povo. Segundo Levi Nazaré, secretário-geral do ADI, esta é a resposta do povo. Também paramos aqui porque o Presidente da República tem que ouvir a voz do povo. Tem que ouvir a voz do povo. O poder em São Tomé e Príncipe pertence ao povo. E o povo quer eleições antecipadas. Tem que se tirar ilações de tudo isso. Muito obrigado. O aparato policial garantiu que tudo corresse de forma ordeira, sem incidentes. Num trajeto pela Marginal, rumaram ao Palácio do Governo, querendo fazer ouvir a voz do povo. Porque eu não vi mal que Patrício Trovoada está a trabalhar contra o povo de São Tomé. Os senhores deputados da MLSTP são ladrões de 35 ou 36 anos. O que Patrício Trovoada fez durante 2 anos, nenhum desses partidos não fizeram. E agora estão a querer destruir Patrício Trovoada. Ele é filho do povo de São Tomé e Príncipe. Deixe o governo trabalhar. Se o Patrício sair, o Pinto também cai. O povo exige a eleição. Vamos à eleição. Se eles acham que eles são homens, vamos à eleição. Não querem parar de boca e usar mentiras e mentiras. Ouviu? Queremos homens, queremos aqui na eleição. Queremos aqui no terreno. A voz do povo foi ouvida também pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, que se apresentou a partir da varanda do Palácio para cumprimentar os militantes e simpatizantes do partido no poder. Eu gostaria de agradecer o povo santomense que vieram cá manifestar o apoio ao governo, sobretudo vieram cá exigir estabilidade para o nosso país e vieram cá também dizer que o povo põe, o povo tira e que se temos que tirar as dúvidas devemos ir para eleições antecipadas. Eu fiquei muito sensibilizado com a multidão aqui. É um sinal que a democracia em São Tomé e Príncipe está viva. Eu considero que é um sinal também de que São Tomé e Príncipe não tem grandes problemas. Nós temos é que encontrar um quadro de entendimento, um quadro de respeito, um quadro de boa governação que passa também pela luta contra a corrupção e soluções para a população. Isso me dá prazer e é a única razão que me leva a continuar na vida política. A afluência a esta manifestação surpreendeu o chefe do governo. Muito honestamente, é uma surpresa. Nós não esperávamos que em 48 horas conseguisse mobilizar tanta gente. Uma manifestação organizada em apoio ao governo, exigindo eleições antecipadas em São Tomé e Príncipe.
Os partidos MLSTP, PSD, PCD e MDFM-PL aconselham o governo a fazer melhor interpretação das leis, depois de tomarem conhecimento de uma queixa do Executivo introduzida no Tribunal acerca das sessões plenárias da Assembleia Nacional realizadas ontem e durante as quais foi eleito o novo presidente deste órgão e aprovada a moção de censura ao 14º Governo Constitucional. Num comunicado, a oposição refere-se ao artigo 16 da Lei Eleitoral no seu capítulo 4º. Relativamente à pretensa irregularidade do funcionamento da Assembleia Nacional, invocada pelo Governo, com recurso ao artigo 16º da Lei Eleitoral, no seu capítulo 4º, seção 1, composição, que passamos a citar, a Assembleia Nacional tem um mínimo de 45 e um máximo de 55 deputados, somos a esclarecer que o Governo deve fazer melhor interpretação das leis, uma vez que o artigo supracitado diz respeito tão somente à composição da Assembleia Nacional e nada tem a ver com o seu funcionamento que decorre nos termos do número 1 e 2 do artigo 65º do Regimento, que também passamos a citar. A Assembleia Nacional só pode funcionar em reunião plenária ou em comissões com a presença de mais de metade do número de deputados em efetividade de funções. Número 2. As deliberações do plenário e das comissões são tomadas com a presença de mais de metade dos seus membros em efetividade de funções. Importa ainda referir que a composição da Assembleia Nacional é definida antes da realização das eleições pelo Supremo Tribunal de Justiça nos termos do número 4 do artigo 17º da Lei Eleitoral, que diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal de Justiça a elaboração do mapa com o número de eleitores inscritos, o número de mandatos e a sua distribuição pelos círculos. Partidos da oposição que repudiam o que consideram de vergonhosa e inexplicável atitude da ADI e do seu governo também reagem aos artigos invocados pelo governo através do Ministro da Justiça e Reforma do Estado relativamente à eleição do Presidente e à constituição da mesa da Assembleia Nacional. No que tange à mesa da Assembleia Nacional, é de todo necessário informar que o Sr. Evaristo Carvalho renunciou ao cargo de forma intempestiva e dolosa, usando aparentemente as faculdades regimentais previstas no número 1 e 2 do artigo 26º. Este mesmo artigo, no seu número 3, estabelece que no caso de renúncia ao cargo, procede-se à nova eleição do Presidente da Assembleia Nacional num prazo não superior a 15 dias, o que foi feito na sessão de hoje. No que concerne à composição da mesa da Assembleia para reuniões plenárias, o regimento prevê, no número 4 do artigo 34º, que na falta do Presidente e dos vice-presidentes, as reuniões serão presididas pelo deputado mais idoso. Os referidos partidos políticos da oposição aproveitam o ensejo para repudiar a vergonhosa e inexplicável atitude do ADI e do seu governo ao intentar uma ação judicial contra decisões soberanas de um órgão de soberania cuja função, dentre outras, consiste em fiscalizar a ação governativa. A eleição do novo presidente da Assembleia Nacional pela maioria dos deputados da oposição foi um ato legal, considerou hoje Evaristo de Carvalho, presidente cessante deste órgão, a saída do encontro de passagem de pasta Alcino Pinto. Porta fechada e longe das câmaras, Evaristo de Carvalho, presidente cessante da Assembleia Nacional, na sequência da renúncia ao cargo no passado dia 26 deste mês, foi hoje ao Palácio dos Congressos para passagem de pasta ao novo presidente do mais alto órgão legislativo da nação, Alcino Pinto. A saída de Evaristo Carvalho, descontraído e com um ar satisfeito, disse que foi cumprir com o seu papel. Cumpri o meu papel. Resignei, houve
uma eleição, meu caro amigo foi eleito presidente, e ele passei o gabinete. Tudo dentro da legalidade? Penso eu. Evaristo Carvalho reiterou o espírito que norteou a sua decisão de renúncia ao cargo de presidente da Assembleia Nacional. Eu fiz dentro da minha livre vontade, do meu pensamento, sob minha responsabilidade. Por isso eu pedi a renúncia, para me ficar mais tranquilo e, como disse no meu comunicado, continuo pronto. O novo presidente eleito da Assembleia Nacional, portanto, ocupa uma cadeira legalmente? Naturalmente, nos termos da lei. Uma passagem de pasta pacífica, como afirmou o novo presidente da Assembleia Nacional. Muito pacífica de dois políticos que se conhecem há décadas, não obstante ser mais velho do que eu. Fomos colegas a nível partidário, no tempo em que esteve no MLSTP. Conhecemos a nível pessoal, conhecemos perfeitamente bem um ao outro, aquilo que vai nas nossas cabeças. Infelizmente, eu entro numa circunstância em que ele teve que renunciar, eu respeito a sua posição, mas fizemos hoje, enquanto homens do Estado, fizemos essa transição pacífica. Ele continua disponível, mesmo para questões da Assembleia que terei que conhecer, iniciando hoje o meu mandato, e eu vou assumir as coisas da melhor forma possível, e tenho um desafio que é com as outras entidades, nomeadamente com os outros órgãos de soberania, a tentarmos pacificar o país. E um primeiro sinal da vontade desta pacificação dado pelo vice-presidente da ADI e antigo presidente da Assembleia Nacional, Evaristo de Carvalho, que com este ato de passagem de pasta legitima a eleição do novo presidente do Parlamento santomense, que afinal parece estar no seu regular e legal funcionamento. Já esta tarde, o ex-presidente da Assembleia Nacional, Evaristo de Carvalho, vai esclarecer a entrevista dada à imprensa esta manhã à saída do Palácio dos Congressos. Quando eu ia sair do gabinete na Assembleia Nacional, quando fiz a entrega do gabinete ao novo presidente, a comunicação social quis que eu respondesse uma série de perguntas. De facto, uma delas perguntou-me se eu considerava legal o empossamento, a eleição e o empossamento do novo presidente da Assembleia. E, em primeiro lugar, eu disse que não estava lá para isso, mas o que eu podia dizer concretamente é que eu sou consequente, na medida em que eu renunciei ao cargo. E a consequência da renúncia, naturalmente, eu tinha que entregar o gabinete ao novo presidente, ou à nova entidade, que tivesse que tomar conta da Assembleia. Não disse que nem a eleição, nem o empossamento é legal. E na minha opinião, tudo isso foi feito precipitadamente. Porque o próprio regimento diz que, uma vez o presidente da Assembleia apresentar a sua renúncia, e repara, mesmo a renúncia, para mim, não ficou bem consumada. Porque a renúncia só consuma quando eu, perante o plenário, faço essa declaração. Mas eu fiz da maneira como fiz, chamei a comunicação social, declarei a minha renúncia, pronto. Mas o passo seguinte, não sou eu que digo se é legal ou não legal. O que eu quero dizer é que, uma vez eu renunciei ao cargo, eu tenho que entregar o gabinete. Também a comunicação social lá falava que eu estava a entregar a pasta, não a pasta nenhuma.
que eu entreguei ao gabinete. O Ministério da Educação, Cultura e Formação fez hoje a entrega de 2 salas de aulas na Escola Básica de Angra Toldo Praia, uma obra que custou ao Governo 50 mil euros. As 2 novas salas de aulas juntam-se às 2 antigas da Escola Básica de Angra Toldo, obras conseguidas no quadro do projeto de ampliação das salas de aulas. Em São Tomé e Príncipe, atualmente, cerca de 90% de crianças e de pessoas frequentam as escolas, cifras que o titular da pasta da Educação considera de importante. Em São Tomé e Príncipe, 90% das pessoas, hoje, das crianças sobretudo, estão nas escolas, né? É um sinal muito importante, quer dizer que o país, no âmbito da universalidade do ensino básico, já atingimos esse objetivo do milénio. É por isso que em todas as comunidades estamos a fazer os possíveis para que a escola chegue a todo cidadão. Porque o país definiu como o ensino básico obrigatório 6ª classe, então todo cidadão tem que ter 6ª classe. Ok? Então, nós, a construir mais 2 salas aqui, ampliamos essa escola, reabilitamos e pintamos a escola. Por quê? Porque todo cidadão aqui da Angra Toldo tem que ter essa oportunidade também de fazer 6ª classe. Os alunos e professores manifestaram a sua satisfação e prometeram tudo fazer para a conservação das novas infraestruturas. Estamos felizes por ter hoje nossa escola bonita e mais 2 salas novas. Vamos ajudar a conservar e mantê-la sempre limpa, porque é o nosso bem. É com muito entusiasmo que recebemos essa obra que vem nos ajudar grandiosamente a suspir as necessidades da escola no tocante ao ensino e aprendizagem e falta das salas. Obras sociais executadas pela empresa Emer e que custaram ao governo cerca de 50 mil euros. O Governo pretende criar um Tribunal do Trabalho, afirmou o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais, Carlos Gomes, ontem na cerimónia do encerramento da formação em matéria de negociação coletiva. A realização da estação de formação em matéria de liberdade sindical e a negociação coletiva traduz-se em mais uma oportunidade para a troca de ideias e de experiência entre a Central Sindical de Portugal e a Central Sindical de São Tomé e Príncipe. A negociação coletiva é um instrumento jurídico, um instrumento de dia a dia em que os sindicalistas devem utilizar para resolver os problemas dos trabalhadores em toda a sua vertente. Ela parte na supraestrutura, no quadro do Conselho de Concertação Social, no quadro bilateral entre a empresa e a estrutura sindical local, no quadro multissetorial, com o objetivo de resolver os conflitos de trabalho e as condições sociais e econômicas do trabalhador. Os tópicos têm a ver com a negociação coletiva numa perspectiva prática. Tem um enquadramento teórico, mas fundamentalmente, e isso não podemos deixar de o fazer, é apresentar como é que se faz a negociação coletiva. O que é que, portanto, enquadra a negociação coletiva. E a negociação coletiva normalmente é pensada só numa relação entre os sindicatos e as entidades patronais. A contratação coletiva começa na concertação social e a concertação social envolve o governo. Portanto, o diálogo social é fundamental para que, em termos depois de práticas, entre associações patronais, entidades patronais e sindicato, se estabeleça relações coletivas de trabalho no sentido de enriquecer mais a sociedade através do diálogo. O seminário que ontem chegou ao fim serviu para munir de conhecimento estes membros dos sectores privados e públicos filiados na ONSTEP. Ajuda-nos a ter uma maior visão e
se calhar no futuro, em termos de negociação coletiva, poderá nos dar muitas ferramentas para depois, quando houver conflitos em termos sindicais em São Tomé, poder se dirimir com esses intercâmbios. E que iniciativas dessas sejam contínuas, não é? Evidente. No seu discurso, o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais, Carlos Gomes, afirmou que em São Tomé e Príncipe a questão de liberdade sindical e de negociações coletivas não estão expostas em causa. O governo tem feito esforços para criar diplomas legais e sempre tem manifestado aberto ao diálogo para que haja entendimento bilateral e que haja estabilidade nas relações coletivas. Atualmente, as questões ligadas aos conflitos laborais, chamados problemas trabalhistas, são, na sua maioria, resolvidos ou dirimidos no Departamento de Relações de Trabalho de Conflitos Laborais da Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais. Quando não se chega a uma conciliação, o mesmo processo é remetido ao Ministério Público para a resolução e, posteriormente, se for o caso, aos tribunais comuns. Carlos Gomes disse ainda que o governo pretende criar e implementar no país o Tribunal de Trabalho, como forma de tornar o processo mais célere. Foram 3 dias de troca de experiência e novas aprendizagens, proporcionado pela ONDSTEP com apoio da CEFOSAP, Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional de Portugal. 14 agentes dos serviços de reinserção social terminaram hoje uma formação que visou sensibilizar e capacitar os agentes para lidar com o problema da reinserção social. A cerimónia de entrega dos certificados culminou com um workshop sobre reinserção social, medidas de resolução de conflitos. No âmbito da cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Portugal, 14 agentes de reinserção social receberam os seus certificados depois de 4 dias de formação sobre reinserção, que consiste na preparação dos detidos para o regresso à sociedade. Capacitar os agentes com novas técnicas e novas formas de abordagem para tratar essa questão de reinserção social, que é super importante para alguém que fica privado da liberdade, para depois poder voltar ao convívio da sociedade. E estamos aptos para continuar o nosso trabalho. Esperamos o abraço do Ministério da Justiça a dar a continuidade da nossa formação aqui. Durante este tempo vamos ficar aqui. Espero que consigam, daqui para a frente, fazer aquilo que aprendi também na formação, que a comunidade abraça o condenado. E, portanto, esta mensagem foi a que ficou com os formandos. Foram 14 formandos que estão empenhadíssimos e com quem eu conto para que, em São Tomé e Príncipe, a reinserção social de condenados seja uma realidade. Que as penas alternativas à prisão passem, de facto, a existir, porque estes formandos têm a mensagem passada. É muito, muito importante a função que os agentes que lidam com os reclusos e os detidos têm no sentido de propiciar essa reinserção social, porque no fundo o que se pretende é que essas pessoas voltem a ser cidadãos ativos e possam servir a sociedade, ao invés de a prejudicar com os seus atos. É por isso que eu acho que esta ação tem tanta importância e é por isso que eu digo que os agentes e as pessoas que lidam com estes problemas e com as prisões e com os reclusos têm de ter, enfim, presente esta ideia de que as pessoas têm de ser reaproveitadas na sociedade a que pertencem. Ainda há muito trabalho a ser feito no que concerne a reinserção social em São Tomé e Príncipe. Entretanto, algumas ações já estão em curso. Temos algumas no decorrer, mas outras nem tanto, porque nós carecemos de espaços físicos para implementar algumas dessas atividades. Quanto à matéria dos seres humanos, nós temos, por exemplo, a formação atual, que é a preparação dos agentes para tal.
Uma atividade que culminou com um workshop sobre reinserção social, medidas alternativas de resolução de conflitos. O pavilhão Alda Espírito Santo foi palco hoje de um debate sobre a prevenção e segurança rodoviária em São Tomé e Príncipe. A atividade organizada pelos professores de Física do primeiro ciclo do Liceu Nacional visou chamar a atenção dos alunos para a problemática da sinistralidade nas estradas do país e prepará-los para falar em público. No quadro do programa da disciplina de Física do primeiro ciclo, ou seja, do 8º e 9º ano do Liceu Nacional, que o pavilhão Alda Espírito Santo acolheu hoje o debate sobre a prevenção e segurança rodoviária em São Tomé e Príncipe. Trata-se de um tema que está a ser estudado ao nível da 9ª classe e os professores da disciplina de Física da referida escola decidiram trazê-lo para um debate amplo entre os alunos de várias turmas. Nós pretendemos que o aluno saia da sala de aula, interage com outros colegas sobre o mesmo debate. E, ao mesmo tempo, um dos grandes objetivos, nós temos notado de vez em quando na nossa comunicação social alguns debates que parecem acabar em confusão. Então, queremos já preparar os alunos ao mesmo tempo para falar em público e aceitar a ideia dos outros, mesmo que eles não concordem. Esses são os objetivos principais, mas para não falarmos de um tema que não tem nada a ver com aquilo que eles estão a dar, então preferimos um tema de acordo com a matéria que eles estão a dar. A preocupação durante o debate foi essencialmente conhecer o grau de conhecimento dos alunos em relação à prevenção e segurança rodoviária, com destaque para as causas da sinistralidade nas estradas do país e as medidas necessárias para diminuir o referido problema. Deveriam ter mais cuidado ao excesso da velocidade, evitar também bebidas alcoólicas e o flagelo que enfrentam agora também a droga, que parassem com isso, porque para nossa sociedade precisa de uma coisa melhor para ter segurança. O que eu entendi durante as minhas aulas é que prevenção e segurança rodoviária são medidas que nós devemos ter no trânsito, né? E medidas que nós devemos tomar para evitar os acidentes, medidas que nós devemos tomar para que nós tenhamos uma boa condição nas nossas estradas. E acha que isso, aqui em São Tomé e Príncipe, respeita-se essas medidas? Não tanto, né? Porque há muitos acidentes de viação, não respeitam isso nem tanto. Também o governo tem que implementar algumas medidas, como por exemplo, colocar sinais nas estradas, deve exigir mais, os policiais devem exigir mais dos condutores, carta de condução. Este ciclo de debate promovido pelos professores de Física do primeiro ciclo do Liceu Nacional começou esta semana e termina na próxima. Ao nível do 8º ano, o tema em debate é Nós e o Som, ou seja, poluição sonora em São Tomé e Príncipe. Diga não à violência doméstica. A violência doméstica é um crime público. Denuncie. A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos. Denuncie. A violência doméstica faz muita gente sofrer. Vamos todos juntos combatê-la. O mesmo diálogo no seio familiar não resolve conflitos com agressão. Dê o primeiro passo. Contacte as autoridades policiais. Solicite informação e apoio jurídico. Acredite em si. É possível recomeçar uma vida sem violência. Dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes. Por isso, se for vítima de uma violência doméstica, deve-se dirigir à Polícia Nacional, ao hospital, ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público. Denuncie, dê o primeiro passo. A manifestação em prol das eleições antecipadas começou no campo do reboque da capital. Populares vindos das diversas localidades do país tinham nas mãos cartazes com o slogan Patrício cai, Pinto cai. Deixa Patrício trabalhar. Queremos eleições antecipadas. Patrício é filho de Deus. Os manifestantes apelaram à realização de eleições legislativas antecipadas. Os populares dirigiram-se ao Palácio do Povo. Segundo Levi Nazaré, secretário-geral do ADI, esta é a resposta do povo. Também paramos aqui
porque o Presidente da República tem que ouvir a voz do povo. Tem que ouvir a voz do povo. O poder em Santo Tomé e Príncipe pertence ao povo. E o povo quer eleições antecipadas. Tem que se tirar ilações de tudo isso. Muito obrigado. O aparato policial garantiu que tudo corresse de forma ordeira, sem incidentes. Num trajeto pela Marginal, rumaram ao Palácio do Governo, querendo fazer ouvir a voz do povo. Porque eu não vi mal que Patrício Trovada está a trabalhar contra o povo de Santo Tomé. Os senhores deputados da MLSTP são ladrões de 35 ou 36 anos. O que Patrício Trovada fez durante 2 anos, nenhum desses partidos não fizeram. E agora estão a querer destruir Patrício Trovada. Ele é filho do povo de Santo Tomé e Príncipe. Deixem o governo trabalhar. Se o Patrício sair, o Pinta também cai. O povo exige a eleição. Vamos à eleição. Se eles acham que eles são homens, vamos à eleição. Não querem parar da boca e usar mentiras e mentiras. Ouviu? Queremos homens, queremos aqui na eleição. Queremos aqui no terreno. A voz do povo foi ouvida também pelo primeiro-ministro Patrício Trovada, que se apresentou a partir da varanda do Palácio para cumprimentar os militantes e simpatizantes do partido no poder. Eu gostaria de agradecer o povo santomense que vieram cá manifestar o apoio ao governo, sobretudo vieram cá exigir estabilidade para o nosso país e vieram cá também dizer que o povo põe, o povo tira e que se temos que tirar as dúvidas devemos ir para eleições antecipadas. Eu fiquei muito sensibilizado com a multidão aqui. É um sinal que a democracia em Santo Tomé e Príncipe está viva. Eu considero que é um sinal também de que Santo Tomé e Príncipe não tem grandes problemas. Nós temos é que encontrar um quadro de entendimento, um quadro de respeito, um quadro de boa governação que passa também pela luta contra a corrupção e soluções para a população. Isso me dá prazer e é a única razão que me leva a continuar na vida política. A afluência a esta manifestação surpreendeu o chefe do governo. Muito honestamente, é uma surpresa. Nós não esperávamos que em 48 horas conseguisse mobilizar tanta gente. Uma manifestação organizada em apoio ao governo, exigindo eleições antecipadas em São Tomé e Príncipe. Sejam de novo bem-vindos. A Ordem dos Advogados está de luto. Morreu em Lisboa o primeiro bastonário da Ordem dos Advogados, Edmar Carvalho, vítima de doença prolongada. Edmar Carvalho nasceu na Trindade em 28 de junho de 1967. Casado, pai de 3 filhos. Fez a sua licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e foi um dos cofundadores da União dos Advogados de Língua Portuguesa. Exerceu advocacia, lecionou na Universidade de Lusíadas e trabalhou arduamente na constituição da Ordem dos Advogados, da qual foi o primeiro bastonário. Edmar Carvalho foi a marca do entusiasmo e da dedicação à causa da justiça. Morreu em Lisboa esta terça-feira, vítima de doença prolongada. Os nossos pêsames à família. O Conselho Superior do Ministério Público, num voto de pesar, prestou condolências à família enlutada e destacou as ações desenvolvidas pelo primeiro bastonário da Ordem dos Advogados. Homem de convicções fortes, amante da justiça. Teve a coragem de denunciar os males que enfermam a nossa justiça. Propôs reformas,
mas nem sempre aceites e compreendidas. Lutou pela dignificação do sistema judiciário, quem tive o privilégio de, em conjunto, compartilhar ideias para uma verdadeira mudança do paradigma atual do Estado da nossa Justiça, mas que, infelizmente, o destino não quis. As suas ideias e valores para a consolidação de um verdadeiro Estado de Direito no nosso país e com uma justiça independente será um legado que todos os operadores judiciários deverão seguir. Assim, tenho a honra de transmitir, em meu nome e de todos os magistrados do Ministério Público da República Democrática de São Tomé e Príncipe, a aprovação por unanimidade de um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Edmar Carvalho e manifestar à família profundas condolências pela sua perda, reconhecendo publicamente o valor do seu legado. A manifestação em prol das eleições antecipadas começou no campo do reboque da capital. Populares vindos das diversas localidades do país tinham nas mãos cartazes com o slogan Patrício cai, Pinto cai. Deixa Patrício trabalhar. Queremos eleições antecipadas. Patrício é filho de Deus. Os manifestantes apelaram à realização de eleições legislativas antecipadas. Os populares dirigiram-se ao Palácio do Povo. Segundo Levi Nazaré, secretário-geral do ADI, esta é a resposta do povo. Também paramos aqui porque o Presidente da República tem que ouvir a voz do povo. Tem que ouvir a voz do povo. O poder em Santo Tomé e Príncipe pertence ao povo. E o povo quer eleições antecipadas. Tem que se tirar ilações de tudo isso. Muito obrigado. O aparato policial garantiu que tudo corresse de forma ordeira, sem incidentes. Num trajeto pela Marginal, rumaram ao Palácio do Governo, querendo fazer ouvir a voz do povo. Porque eu não vi mal que Patrício Trovada está a trabalhar contra o povo de Santo Tomé. Os senhores deputados da MLSTP são ladrões de 35 ou 36 anos. O que Patrício Trovada fez durante 2 anos, nenhum desses partidos não fizeram. E agora estão a querer destruir Patrício Trovada. Ele é filho do povo de Santo Tomé e Príncipe. Deixe o governo trabalhar. Se o Patrício sair, o Pinto também cai. O povo exige eleição. Vamos à eleição. Se eles acham que eles são homens, vamos à eleição. Não querem parar da boca e usar mentiras e mentiras. Ouviu? Queremos homens, queremos aqui na eleição. Queremos aqui no terreno. A voz do povo foi ouvida também pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, que se apresentou a partir da varanda do Palácio para cumprimentar os militantes e simpatizantes do partido no poder. Eu gostaria de agradecer o povo santomense que vieram cá manifestar o apoio ao governo, sobretudo vieram cá exigir estabilidade para o nosso país e vieram cá também dizer que o povo põe, o povo tira e que se temos de tirar as dúvidas devemos ir para eleições antecipadas. Eu fiquei muito sensibilizado com a multidão aqui. É um sinal que a democracia em Santo Tomé e Príncipe está viva. Eu considero que
é um sinal também de que Santo Tomé e Príncipe não tem grandes problemas. Nós temos é que encontrar um quadro de entendimento, um quadro de respeito, um quadro de boa governação que passa também pela luta contra a corrupção e soluções para a população. Isso me dá prazer e é a única razão que me leva a continuar na vida política. A afluência a esta manifestação surpreendeu o chefe do governo. Muito honestamente, é uma surpresa. Nós não esperávamos que em 48 horas conseguisse mobilizar tanta gente. Uma manifestação organizada em apoio ao governo, exigindo eleições antecipadas em São Tomé e Príncipe. Obrigada por terem estado conosco. Boa noite.